Chegamos no capítulo 20 de Gênesis. Nós estamos aí numa seleção de aprendizado desde o capítulo 1 e hoje nós estamos no capítulo 20. Gente, eu estou aqui impactado, essa é a palavra, impactado com o aprendizado desse capítulo. Eu já tinha lido ele outras vezes, mas agora é diferente. Sabe, esse capítulo 20, ele não fala de uma falha humana, não é sobre isso. Não é da fragilidade humana, não é da fragilidade de Abraão, mas é da fidelidade de Deus no seu propósito. E a gente não vai ler, mas eu quero comentar com você. Esse capítulo ele fala de quando Abraão saiu de Haré e ele foi para Gerar, uma outra cidade. No capítulo 19 nós lemos que o anjo anunciou o nascimento de Isaac. E entre esse anúncio e o nascimento de Isaac, Abraão se movimentou. É sério, isso é muito de Deus, isso é muito do céu. Abraão, ele se movimentou. Sabe o que isso nos ensina já aqui no começo? Quando Deus libera uma promessa para as nossas vidas, isso não quer dizer que nós precisamos ou devemos estar parados só esperando. Abraão, ele sai de uma cidade para outra, período em que Sara estava grávida, antes do nascimento de Isaac. Então isso é muito tremendo. Às vezes Deus tem palavras liberadas sobre as nossas vidas. Nós ficamos parados ali esperando acontecer. Mas essa passagem, esse capítulo, ele nos ensina algo muito importante. Que é esse movimento, sair desse lugar e caminhar para o próximo processo, caminhar para a próxima vitória, caminhar para a próxima promessa, sabe? Não ficar estagnado só no que você ouviu. Então isso é muito lindo. E aí a gente vê aqui que ele sai a essa cidade. Mas quando ele chega lá, Abraão ele ainda é um estrangeiro. E Abraão ele passa por uma circunstância e ele irá sentir medo. Porque quando ele chega diante de Abimeleque, e quando ele chega em Gerar, na verdade, e aí ele diz para Sara: Sara, se te perguntarem, você diz que você é minha irmã. E se me perguntarem, eu também irei dizer que você é minha irmã. Então, a gente mostra aí que a gente percebe aí, consegue ter um entendimento de que Abraão ele confiou tanto, ele tinha tanta convicção na promessa de que Deus lhe daria um filho, mas ele fraquejou diante da possibilidade de ser cuidado por Deus. Isso faz sentido para você? Faz sentido para a sua vida? Que Abraão disse para Sara: você diga que você é minha irmã. Se Deus deu o impossível, que é um ventre que é estéril, fora do período da mulher, já de idade avançada, tanto Sara como Abraão, Deus concedeu o milagre do filho. Será que Deus também não iria guardá-lo? Essa palavra ela faz sentido para você hoje? Deus já tem liberado grandes coisas para a sua vida. Deus já tem liberado grandes portas para a sua vida, grandes acontecimentos. E mesmo assim, a gente para por causa de uma ameaça. Sim, a gente para por causa de uma ameaça. Abraão teve medo de que Sara fosse cortejada
por Abimeleque e foi apedrejado. Abimeleque levou, olha só, que o versículo 4 diz: mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Abimeleque pegou Sara para si, mas ele não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa? Deus havia dito para ele lá no versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos à noite e disse-lhe: eis que és morto por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Ei, Deus que prometeu é o mesmo Deus que irá te conduzir no processo. Deus que te prometeu é o mesmo Deus que te conduzirá no caminho do processo. E houve aí uma reviravolta em toda essa situação. As mulheres, algo assim que aconteceu assim, muito poderoso, é que Deus fechou a madre de todas as mulheres naquele lugar. Deus colocou enfermidades. Sabe por quê? Vou te dizer. Porque o filho que Sara estava esperando, ele não poderia ser motivo de desconfiança. Deus estava guardando a promessa. Deus guardou a Sara por causa da promessa. Deus guardou a Sara por causa da promessa. Então é sobre isso. Deus, ele vai criar circunstâncias para proteger a promessa que ele tem liberado sobre a sua vida. Talvez você vai perder empregos. Talvez você vai perder amizades. Talvez você vai precisar sair de uma cidade para outra ou até de um país para o outro. Talvez você vai precisar mudar de casa, vai ter que mudar de cidades. Eu não sei qual é o processo que Deus vai fazer, mas se for preciso, Deus vai fazer para proteger a promessa que Ele tem liberado sobre a sua vida. Ei, talvez você tenha um filho que está fora dos caminhos do Senhor. Talvez o seu casamento está em crise, mas Deus tem uma promessa sobre o seu casamento. Então Deus vai criar circunstâncias para que não haja confusão no meio do processo. Para que não haja confusão no meio do processo. E caminhando mais adiante, nós vemos aqui que às vezes Deus, ele nos leva a lugares para nos preparar para o próximo passo. É exatamente isso. Para nos preparar para o próximo passo. Meu Deus, isso é muito grande. Abraão, ele nos ensina que há um tempo de espera, mas há também um tempo, um caminho de obediência. Um caminho de obediência. Nós vemos aqui no versículo 18, para a gente fechar aqui, com muita essência do céu. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Por causa da promessa. Por causa da promessa. Por causa da sua vida. Deus vai criar novas estratégias para proteger a promessa. Aleluia! A promessa, ela não aconteceu com Abraão parado. Ela não aconteceu. Abraão se movimentou. Então, nesse capítulo 20, nós temos aqui 3 grandes essências que nós precisamos guardar no nosso coração. Primeiro, que Deus, ele é fiel à sua promessa. Essa é a grande essência. Deus, ele é fiel à sua promessa. E nós vemos aqui também que a fragilidade humana
ela não mudou o propósito de Deus. E a terceira que nós vemos aqui é que a graça de Deus, ela nos acompanha no processo, na caminhada, até que se cumpra o propósito. Isso é grande demais, isso é poderoso demais. Então, se você está aí todo confuso, querendo resolver as coisas a seu próprio modo, assim como Abraão fez, pedindo para que Sara dissesse que ele era seu irmão, que ela era a sua irmã, está te ensinando algo novo hoje. Ele está te ensinando de que se foi ele que te abriu, se foi ele que disse, se foi do céu a promessa que está sobre você, ela está alicerçada nos planos de Deus para a sua vida, Deus não vai largar a sua mão na caminhada. Deus não vai largar a sua mão no processo. Não seja como Abraão. Confiou na promessa, mas não confiou na caminhada. Deus precisou intervir. Faz sentido essa palavra para você? Deus, ele irá te conduzir no processo. Apenas creia, apenas confie. Não olhe para as circunstâncias. Se faz necessário você sair do lugar de onde você está, Deus está te conduzindo a caminhar, a se movimentar, até que o processo, até que a promessa se cumpra, vá, não tema as adversidades. Deus é contigo, Deus é com a sua vida, Deus é com a sua casa, Ele não vai largar a sua mão. Aleluia!